Ouça a Antena Zero no seu smartphone ou no seu tablet. Acesse tunin.com e dê uma busca. Antena Zero. A Rádio Antena Zero apresenta Desobediência Sonora. Salve, tamo no ar com mais um Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Aqui não, porque faz tempo que a gente não vai lá na rádio, nem lembro mais como é que chega lá. E estamos fazendo aqui a distância e aproveitando para trocar ideia com os camaradas que tava difícil de chegar na rádio por motivos de trabalho e etc. E hoje eu tô aqui com um camarada aqui, o Fernando Sarti Ferreira, conhecido aqui nas ruas de São Paulo como Ramone. O Fernando Ramone, ele é professor, historiador, doutorando em História Econômica e membro do grupo de estudos História e Economia Política da USP, o G-Marx. E aí, mano, firmeza? Como que você tá, velho? Nessa Beleza, pandemia? Tamo aí, né, cara? Firme que nem paçoca aí. Nessa pandemia. Sim, não tão doce quanto paçoca, talvez, né? De jeito nenhum. Só esperando o Titanic terminar de afundar. Ixi, Maria. Vamos pegar as pranchas, né? Bom, hoje a gente tá aqui para falar sobre um assunto mais leve, mais tranquilo, né? Sobre o que é o fascismo. Coisa tranquila. E então, cara, a gente tem aí os debates, talvez agora esteja ficando mais claro, né? Mas tinha esse debate sempre, se a gente tá no fascismo, se não tá, se o fascismo histórico é diferente do que a gente tá vivendo hoje. E aí você que é um especialista aí no assunto, cara, eu queria te perguntar o que é o fascismo na sua concepção. Eu acho que é legal você colocar isso também, né? Porque parece que nas últimas 2 semanas aí se concretizou algo que algumas pessoas já vinham dizendo há muito tempo, né? De que a gente estava de frente aí de um fenômeno que, né, que não tem outra qualificação dentro aí do espectro político, a não ser como uma manifestação do fascismo. Como você falou, existe o fascismo histórico, identificado lá como um movimento político que surge no período de entreguerras, uma primeira manifestação ali mais forte do fascismo, né, enfim, mais conhecida, mais radical também, e muita gente, eu acho, até para se tranquilizar, né, e principalmente para retirar sua responsabilidade sobre o processo de ascensão dessas forças políticas aí fascistas hoje em dia, tentavam tratar de identificar lá atrás, né? Não, o fascismo é aquilo lá, não tem... e aí começava mais ou menos um checklist de expressões, né, ou de características do fascismo, mas que eram totalmente superficiais, né? Então, por exemplo, o nacionalismo do Bolsonaro não é nacionalismo, né? Como disse aí um articulista da Folha de São Paulo, oriundo do campo autônomo, né? Dizendo lá que não é fascismo, não é fascismo, né? E aí a gente tem que pensar o seguinte: o que é falar exatamente sobre fascismo, né? Se essas características superficiais, etc. Então, o líder carismático, né? Etc. A gente não vai conseguir responder nada, né? A gente fica só na superfície do fenômeno. Ele é facilmente identificado aí como uma espécie de uma horda ali bem organizada que aparece do nada, como se fosse um desvio do caminho, né? Ou um raio aí num dia de céu azul dentro de uma normalidade política e econômica do capitalismo, né? E até muitas vezes algumas vertentes dizendo que, na verdade, o que provocou o fascismo histórico, né, e o que provoca essa reação seria principalmente a esquerda, né? Um suposto radicalismo da esquerda que seja. E aí, você, ao apontar isso, né, você, de certa forma, vários grupos, né, conseguem se livrar um pouco da responsabilidade por ter parido e ter contribuído e ter sido cúmplice desse fenômeno. Feita essa pequena introdução, né,
enfim, levantado aí onde é que a gente está nessa questão, né, e como a gente caminhou muito tempo negando, né, que a gente estava cultivando aí um movimento de extrema direita com nítidas características fascistas, vem a questão então do que é o fascismo, né? E aí eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que, do ponto de vista, para além daqueles aspectos superficiais, mas do ponto de vista mais concreto e fundamental, o fascismo ele é uma manifestação política, né, característica dos períodos de crise do capitalismo, né? Agora, toda crise do capitalismo provoca a emergência do fascismo, né? Com certeza de alguns grupos sim, né? Mas o que vai permitir que o fascismo se transforme numa força relevante, né, vai ter relação tanto com a característica dessa crise como também com outros, né, outros elementos, né, desse momento que possam aí viabilizar que ele se transforme num fenômeno político relevante, né? Nesse sentido, o fascismo, o que ele é? Ele é um fenômeno da ordem, né? Ele é um fenômeno de estabilização da ordem, como tantos outros fenômenos e movimentos conservadores ou mesmo reacionários, etc. Mas qual que é, então, né, a singularidade do fascismo? É que ele é uma ação estabilizadora da ordem, mas extremamente radical, né? Ele é uma forma de mobilização, né? Ele é uma mobilização radical em defesa da ordem. Como bem define um pensador português, o João Bernardo, né? Ele é a revolta da ordem. E ele é uma revolta, então, portanto, ele é um sentimento de revolta, uma organização, uma espécie de uma revolução, né? Se traveste desse movimento radical, antissistema, etc., mas que, na verdade, né, o que ele faz é reafirmar o sistema de dominação, reafirmar a ordem vigente em patamares mais radicais, né, de certa forma. Então ele é um radicalismo reacionário, né, uma revolução, de certa forma, né, um movimento revolucionário, revolucionário na sua forma, né, não no seu conteúdo, mas na sua radicalidade, na sua tática radical, né. Ele é uma revolta da ordem, nesse sentido. Então ele decorre diretamente desse processo de crise, né, do capitalismo. Muito bem. Então, eu acho que essa revolta da ordem, qual que digamos assim, a matéria-prima dessa revolta da ordem, que, de certa forma, também pode ser caracterizada como uma mobilização também de massa, né? Se a gente pensar, por exemplo, sei lá, vamos pensar assim, outro movimento desses de restauração da ordem ou de uma resposta radical, violenta para a restauração da ordem, como foi o caso do golpe militar de 1964 e da ditadura militar que adveio, né? Depois, ela pode ser caracterizada como um regime fascista, né? Não, de certa forma não, porque ela nunca teve mobilização de massa, né? Todo o teste que a ditadura fez em relação ao apelo que ela tinha às massas, ela foi reprovada. Em todas as eleições que ela tentou, então isso, aliás, promoveu uma legislação cada vez, né? A ditadura sempre buscava essas eleições para se legitimar, e o que ela sempre resultava desses processos eleitorais era o crescimento de mecanismos de controle, né? Porque, no geral, nessas eleições, sempre ali se expressava uma certa insatisfação com o regime, etc. Talvez o Médici ali ele tenha tentado criar algo mais próximo ao fascismo, né? Ao tentar criar, principalmente via futebol, etc., né? Algumas formas de mobilização de massa, de identidade da massa com o fascismo, com a ditadura, né? Mas ele, enfim, não foi feliz nesse sentido. Então, pode ter elementos fascistas na ditadura brasileira? Com certeza, né? Boa parte dos generais, né, que tiveram ali participação no regime, muitos deles foram formados na escola do integralismo, né? O integralismo é a forma do fascismo histórico brasileiro, lá na década de 30, né? Um movimento liderado pelo Plínio Salgado, Gustavo Barroso, e que vai ser um dos principais movimentos de massa no Brasil, né? O cálculo chega a dizer aí que eles tiveram mais de 300 mil membros, né, nesse movimento ali na década de 30. Então, claro que você tem elementos fascistas ali na ditadura militar brasileira, mas ela não vai, né, se concretizar como um regime fascista, né? E eu acho que um pouco porque não tem esse respaldo na massa, né, não mobiliza essa massa,
e também não atinge ali uma espécie de não usa aquela tática de mobilização, né? Não reúne alguns elementos ali da mobilização que caracterizam o fascismo, né? E que, de certa forma, isso aparece muito mais forte no bolsonarismo. Isso leva a gente para uma questão que é o seguinte: a gente vive no fascismo, né? Como você perguntou, né? Talvez não é um regime fascista. Nós temos o quê? Fascistas no governo, né? Bom, isso é um fenômeno que também é observado lá na experiência histórica do fascismo na década de 20, né? A Mussolini funda o Partido Fascista, né, em 1919, passa um tempo aí concorrendo em eleições, em 22, com a Marcha sobre Roma, ele é incorporado lá ao governo italiano por meio pela via legal. O rei nomeia ele, né, como primeiro-ministro, e a partir desse ponto que o Mussolini chega ao controle do Estado, ao cargo, né, mais alto do executivo italiano, ele passa a fazer uma série de reformas no Estado italiano, que vai ficar conhecido como processo de fascistização do Estado, né? Então, mesmo com Mussolini no poder, a gente não tem ali um regime fascista, né? Na Itália, até mais ou menos 1925, 1926, né? Quando ele começa com essa operação de transformação institucional, né? Mais radical. O mesmo a gente pode pensar com Hitler, claro, num tempo muito mais acelerado, né? Mas o próprio Hitler também, ele é nomeado dentro de um processo dentro da ordem legal, constitucional ali, primeiro-ministro, né? E claro que um ano depois ele já consegue, né, forçar o Congresso a aprovar plenos poderes. Forçar não, né? Porque o Congresso concorda com Hitler, né? Ele é levado ali a votar e aprovar, né, a lei habilitante, né, concedendo poderes quase ditatoriais ao Hitler. Então, é importante fazer essa digressão, por quê? Porque dizer que tem um fascista no governo não significa que estamos num regime fascista, né? Mas temos um fascista ali no poder, é uma situação extremamente perigosa, né? Eu acho que é um pouco isso que a gente tem que levar em conta, né, quando a gente analisa aí se o bolsonarismo é fascismo, e, enfim, o que significa o bolsonarismo ser fascismo. A gente tá vendo hoje, né? Hoje, no dia que a gente tá gravando aqui, vai pro ar mais pra frente, um cara entrando na Globo com uma faca lá, né? Tipo, a mobilização da subjetividade das pessoas, né? Nessa linha aí que fascista, né, mesmo. O fascismo, né, ele, quando eu falo que ele é um fenômeno de massa, isso é outra coisa que a gente tem que entender, né, ele é um fenômeno que ele vai contar com apoio da classe média e de setores da classe trabalhadora também, né, como um fenômeno de massa. E, na verdade, ele vai acabar operando, né, com duas experiências que são comuns dentro do capitalismo, esses dois grupos sociais, né. Do ponto de vista dos trabalhadores, o desejo de melhorar de vida, esse desejo normal de melhorar de vida. Em relação à classe média, né, o fascismo opera com a experiência do medo da proletarização desses setores, né, o medo da queda desses setores. Essas experiências, elas não necessariamente desembocam no fascismo, ao contrário, né, elas podem desembocar em experiências completamente progressistas, né? Você pensar que, por exemplo, esse desejo de melhorar de vida do trabalhador é o que impulsiona o movimento por lutas, por melhoras concretas, né? E até mesmo por emancipação política e melhora da sua posição na sociedade. É o que cria o senso de comunidade, né? Que cria ali a ação política da classe, né, dos trabalhadores. Por outro lado, a proletarização da classe média, que enfim, né, ela resulta ali daquela impossibilidade desse grupo de continuar ascendendo na hierarquia social, de seguir acumulando símbolos de distinção social, e muitas vezes vem acompanhada também no processo de empobrecimento relativo, né, ela também pode desvelar e mostrar para esse grupo que, na verdade, o destino dele está mais próximo ao dos trabalhadores que ao dos patrões, né? A classe média, apesar dela, enfim, ter esse grupo que acumula símbolos de distinção social, né, um patamar de renda
maior do que a gente poderia identificar com o que seria a classe trabalhadora, mas mesmo assim ainda é uma classe que vive de salário, né? Pode ser bem entendida ali como uma aristocracia até da classe trabalhadora, mas ela ainda vive de salário. E que ela entenda que ela não é o chefe dela, né? Mas ela está muito mais próxima também ali dos seus trabalhadores. Agora, essa experiência, ela pode ser mobilizada de diversas formas. Esse medo, né, e essas inseguranças produzidas, ou esses anseios e ansiedades produzidos por essas situações, que se radicalizam no momento de crise, né, elas podem ser mobilizadas de forma reacionária. E é um pouco o que a gente está vendo, né? Então, esses desesperos, esses anseios, etc., têm sido mobilizados de maneira ultra-reacionárias. E aí eu acho que é um dos efeitos dessa fascistização da sociedade brasileira, a emergência desses caras malucos. Por exemplo, esse cara que tentou invadiu gritando Globo lixo, né? Eu lembro agora do caso também na ponte Rio-Niterói, do menino lá que tomou o ônibus, né? Também numa coisa meio maluca coisa desse tal do lobo solitário, etc., né? Mas a gente pensar também os ataques ao Colégio de Suzano, né? Eram grupos que eram vinculados a esses ideais, tão dentro desse caldo, né? De ressentimento bolsonarista, ali que o bolsonarismo bebe, né? Mas não é um fenômeno novo também. Se você lembrar, cara, até um tempo atrás, ainda Dilma era presidente, um cara invadiu um hotel em Brasília, uns papelão fingindo que era uma bomba, etc. Ele falou assim, olha, eu vou explodir aqui caso a Dilma não renuncie e o César Battisti não seja extraditado. Nossa, esse eu não lembro, não. Então isso já vem ocorrendo, esse cara loucão aí já vem ocorrendo há muito tempo, né? E eu acho que é, em parte, um pouco o resultado dessa mobilização, né? Que o bolsonarismo tem promovido, né? Essa mobilização reacionária aí, né? Sim, esses esgotão mesmo. Mas então, cara, vamos ouvir um som aí, pra gente continuar trocando essa ideia. E aí vamos ouvir aí, a gente volta já para continuar conversando sobre esse assunto tranquilo. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje eu estou aqui com o Fernando Sarti, o mais conhecido como Ramone, falando aqui um pouco sobre fascismo, a história, tudo que a gente está vivendo agora. Ô Ramone, você falou agora há pouco sobre... Você deu uns exemplos históricos aí, né? Do Mussolini, do Hitler... E eu queria que você falasse um pouco desses exemplos e essas ligações, né, que você também falou, que normalmente que tem uma ligação do fascismo quando ele sobe com uma crise econômica e também uma certa brochada, né, da classe trabalhadora com a esquerda que entra dentro da institucionalidade e não faz seu papel, né, de defensor de si próprio, né. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que eu estava falando, né, antes, né, o fascismo como esse fenômeno do processo de crise econômica do capitalismo, né, como disse antes, eu acho que ele sempre aparece no momento de crise, mas a gente tem que entender também algumas características que permitem que ele se transforme em algo viável. Porque, veja só, o fascismo ele não queria muita coisa, né, mas ele mobiliza de maneira particular determinadas coisas, né. Se a gente pensar, por exemplo, na Alemanha, né, o antissemitismo. O antissemitismo é algo que está, né, enraizado na cultura europeia, né, há muito tempo.
Então ele não é que ele inventa o antissemitismo, mas ele mobiliza o antissemitismo de uma forma específica, então ele dialoga com esses preconceitos e ideologias que já existem, né, na sociedade, principalmente no seu campo conservador. Não é à toa, por exemplo, que se a gente pensar trazendo para a gente, né, o bolsonarismo está permeado de racismo. É muito forte no bolsonarismo, dentro do racismo bolsonarista, por exemplo, o discurso da democracia racial, né, que é uma ideologia conservadora tipicamente brasileira. Se você pega eu esqueci o nome agora do presidente da Fundação Palmares, né? Eu esqueci o nome dele também. Tinha Fernando, sei lá. Mas também ele faz um discurso, né? Não, o Brasil não tem racismo, não é bem assim, né? Etc. Então, veja só, o bolsonarismo ele mobiliza ideias que são né, enraizadas aí na sociedade brasileira, né? O fascismo ele não. Fala, Sam. Não, é que também foi construído, né? Porque tem. Até esses dias eu tava trocando ideia com o Godinho, vendo ele falando sobre isso, desses historiadores meio revisionistas, né? Sinarlock da vida, né? Então, os livros desses caras sempre estão os mais vendidos ali pra classe média, né? Na Veja. Isso também é um fator, né? Não, eles contribuíam para a formação desse caldo reacionário. Mas eles também mobilizam ali ideias muito enraizadas em certos setores conservadores da sociedade brasileira, como, por exemplo, que os caras retomam o tema da colonização europeia, não mais como conquista, mas como uma missão catequizadora e civilizadora, né? Isso é século XIX, né? Mas, enfim, eles revivem isso, né? Esse fascismo ele vai reviver, ele constrói esse discurso sobre a história, né? Sempre ali, né? E geralmente construindo esse passado doirado, né? Um passado, uma época de ouro que é sempre fantasiosa, né? Mas que de certa forma entrou em decadência em decorrência do ataque dos inimigos, né? Do que seria a nação e que é esse ponto de unidade fundamental da sociedade, e que ele também se coloca, portanto, como esse movimento restaurador, né? Isso é interessante. E eu acho que também é uma forma uma diferença que a gente pode pensar do bolsonarismo para a ditadura militar brasileira, né? A ditadura militar brasileira, ela disputava com a esquerda o futuro, né? O desenvolvimento, o caráter do desenvolvimento brasileiro, o Brasil seria uma sociedade do futuro. Agora, como ela seria essa sociedade do futuro, né? Eu acho que isso permeia a ideologia que mobiliza ali a ditadura e os apoiadores da ditadura, né? O fascismo bolsonarista não fala de futuro, ao contrário, né? É só restauração, destruição, né? Recuperação. Então, eu acho que é um outro elemento ali também que está presente na ideologia do fascismo histórico ali, e que volta e que nos ajuda a entender o bolsonarismo como fascismo, né? Ele remete aí a um passado, a uma restauração de uma suposta época dourada, onde essa série de contradições e problemas que existem e que a gente vive, né, não existiriam, ou pelo menos estariam controlados, né? Acho que esse é um outro elemento também que o aproxima. Mas voltando lá à nossa questão primeira, né, de condições que transformam o fascismo em um movimento político relevante, né? E aí como você denominou, da brochada da classe com as organizações de esquerda. Se a gente pegar o exemplo do fascismo histórico lá da década de 30, né, da onda fascista do entreguerras, né, os locais onde o fascismo teve maior sucesso foram justamente naqueles lugares em que a esquerda ou ela estava derrotada, ou, né, o que também a gente pode pensar numa forma de derrota, mas ela tinha, de certa forma, aderido à normalidade burguesa, à ordem, né, à ordem burguesa. Quando eu falo da esquerda derrotada, eu penso, por exemplo, na esquerda italiana, né? A partir do final da Primeira Guerra Mundial, um processo, né, de radicalização política da classe trabalhadora, com ocupações de fábrica, né, etc. E esse movimento ele é derrotado, né, tanto por meio de uma incorporação de algumas reivindicações por parte do Estado italiano, mas principalmente pela violência, né? Ele é derrotado militarmente, né, o movimento operário italiano. Essa esquerda derrotada e desmoralizada, né, ela abre espaço para que aquele ressentimento, né, e aquela experiência da crise, etc.,
ela seja, né, capitalizada por parte dessas forças reacionárias, né? Então aquela frustração, etc., aquela experiência, né, da desejo de melhoria de vida e do medo da proletarização daqueles setores da sociedade, eles são mobilizados, já que não tem uma esquerda, né, que dirige esse movimento, ele é mobilizado de maneira reacionária por essas forças, né? Então isso ocorre ali na Itália, nessa derrota. Na Alemanha, a esquerda também é derrotada militarmente, né, com a tentativa de revolução por parte da Liga Spartacus, né, da Rosa Luxemburgo, etc., em 19, mas ali o fenômeno mais interessante é essa integração à ordem, né? O Partido Social Democrata Alemão, que participa da repressão contra, né, os setores mais radicais da esquerda alemã, durante a Revolução Alemã de 18 e 19, ele acaba virando um partido da ordem, portanto um partido que é fiador do funcionamento, né, da ordem burguesa no entreguerras na Alemanha. E o que acontece a partir dali? Um processo de desmoralização frente à classe, porque nesse processo de garantidor da ordem, ele faz uma política de conciliação, e essa política de conciliação acaba empurrando o partido a abrir mão de uma série de bandeiras, né, de uma série de lutas, etc., né, e sempre buscando ali uma espécie de conciliação. Quando vem a crise de 29, né, e termina de estraçalhar a normalidade burguesa alemã, que havia sido fragilmente recuperada no pós-guerra, a social-democracia ela está completamente desmoralizada, né? E aí, após a crise de 29, o crescimento do partido nazista entre as massas é gigantesco, né? Portanto, o fascismo também, para ele ganhar relevância, ele precisa dessa esquerda derrotada, ou, que pode ser a mesma coisa, né? Essa esquerda completamente aderida à ordem, né? E aí eu vou trazer para a gente aqui, né? Se a gente for fazer uma arqueologia do bolsonarismo e do nosso fascismo, a gente pode pensar num momento de um momento de inflexão que é 2013. Ora, 2013 é muita coisa, foi muita coisa, né? Ele é um movimento que se inicia com uma pauta, né, de melhoria de qualidade de vida, né, por parte de quem trabalha, em torno do preço dos transportes, etc., do encarecimento dos transportes nas cidades. Isso explode, né, numa revolta que a esquerda mais radical não consegue dirigir, porque também os inimigos que surgem contra ela, né, são muito fortes, os grandes meios de comunicação, etc., né, e conseguem ali dar aquela manobrada, né, e sufocar o seu setor mais radical. E por outro lado, a esquerda institucional e que estava no poder, ela adere à ordem. Eu acho que é muito sintomático a gente lembrar em 2013 que quando é anunciado a redução da passagem, quem faz o anúncio é o governador Geraldo Alckmin, né? Em seguida, a fala do prefeito Haddad, ela vai no sentido seguinte, de ameaçar as pessoas e falar, olha, essa redução não vai caber no orçamento, né? Portanto, essa esquerda que ela restringe aí, né, o seu horizonte, né, de mobilização à ordem, né, essa defesa do equilíbrio orçamentário, né, entendendo aí a contabilidade fiscal como a única forma de resolver e harmonizar os conflitos sociais, do tipo, não vamos resolver os conflitos porque não cabe no orçamento, esse papo, né? É questionável, né? Oi? Que também é questionável, né? Se não cabe no orçamento ou não. Exato, mas é isso. Os caras dentro da lógica. Eles aderem completamente, né, a uma racionalidade neoliberal de orçamento do Estado, né? É isso. Quando o cara fala assim, não vai caber, né? Não tem orçamento, etc. Não cabe no orçamento, a dívida que paga os banqueiros dessa perspectiva, né? Mas, enfim, isso não estava sendo discutido. Mas quando você tem um discurso desse, você abre o caminho para o quê? Para aquela explosão de revolta ser capitalizada por grupos reacionários. E é o que acontece, né, a partir de 2013. Né? Então, esse é um outro elemento também que nos aproxima, né, do tal do entreguerras lá do fascismo histórico, né? Que aparece ali. Então, esse mais um elemento, essa esquerda derrotada, incorporada à ordem, que não consegue dar resposta para a massa atingida aí por uma crise econômica, né? É claro que a crise econômica ela ainda não estava muito clara em 2013, né? É uma outra percepção do que estava acontecendo, né?
mas quando há esse incômodo, quando explode esse incômodo, a esquerda não consegue dar resposta, né? Pois é. E então, cara, vamos ouvir aí mais um som e ir pro intervalo, e aí a gente volta para continuar falando sobre isso aí, pegando de 2013 pra cá, que é uma cabeluda essa, né? Depende de sua aprovação. O novo banco não vai te salvar. Criptomoedas não vão salvar. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora. Antena Zero. A gente concorda que você não deve deixar o rock sair de você. Mas a gente acha que é preciso deixar o rock entrar também. Não basta apenas ouvir sempre as mesmas músicas daquelas mesmas bandas. É por isso que aqui a gente tem muito mais que 89 músicas na nossa programação. Aqui a gente toca rock de A a Z, porque nós somos uma rádio livre. Antena Zero, a rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar. Tunes aqui na Rádio Antena Zero, toda quinta às 6 da tarde, com Mari Schultz e Rodrigo Sonesso. Convidados, entrevistas, posicionamento, opinião e muito som, porque aqui o Sky é tratado como ele merece, com atitude, postura e muita ideologia. Mad Pizza, toda quinta-feira. Você de novo tá fazendo isso daí, cara. Tô anunciando o meu programa aqui na Antena Zero, cara. Quem falou que é seu, meu? É meu programa. Tá me atrapalhando, você tá me atrapalhando. Sai daqui, velho. Ô, para aí. Chega! Mad Pizza, toda quinta-feira, às 5 da tarde, aqui na Antena Zero. Pô, ela esqueceu de falar meu nome, meu. Não é pra falar, ela vai falar só o meu nome. Não, o programa é meu, cara, tem que falar o meu nome. Rapaz, sai fora daqui. Apresentado por Mad Christian. Por Henrique Pizza. Mad Christian e Henrique Pizza. Meu nome veio primeiro, cara. Não é você tá aqui, velho. Não é nem você, cara, o programa é meu. E seu caramba, sai daqui. Comentários esdrúxulos. Piadas de mau gosto. Impropérios contra tudo e contra todos. Tudo isso regado ao mais clássico punk rock e ao mais fino hardcore. Programa de Mortal, toda quinta-feira, às 9 da noite, aqui na Antena Zero. Sabemos que no vamos a heredar nada más que ruinas, pero a nosotros no nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Rádio Raio. Estímulos e urgências sonoras. Músicas, conversas, recortes de texto, filmes e vida. Sobre temas que impulsionam e inspiram Agindo Agora. Todo domingo, às 9 da noite, com Rashi Pash e Vanessa Nicolave, aqui na Antena Zero. Todas as tendências musicais dos anos 80 em um só programa. Sábados, às 10 da noite, aqui na Antena Zero. Apresentação, Silvia Zahara. Antena Zero, expressando liberdade com conteúdo de qualidade. Antena Zero. Você está ouvindo? La lucha contra el fascismo es la lucha por la libertad. Contra el racismo, el sexismo, el capital y toda autoridad. Desobediência sonora.
Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero. Hoje trocando uma ideia aqui com o Fernando Sarti Ferreira, mais conhecido como Ramone. A gente trocando uma ideia aqui sobre o fascismo, sobre tudo que permeia aí essa porcaria aí na sociedade. O Ramone, você terminou a sua fala anterior comentando sobre junho de 2013, né? E aí eu acho que já entrou no assunto de como que o fascismo se manifesta hoje, tanto no Brasil como no mundo inteiro, né? Porque tem muita análise que diz que essa onda aí, que uns dizem que é protofascista, outros dizem que é fascistoide, cada um diz um negócio, começa um pouco com o Trump ali nos Estados Unidos e depois vai, né, com o Orbán na Polônia, vai surgindo em vários lugares, né? O próprio Salvini na Itália. Eu queria que você falasse como que se manifesta, né, o fascismo nos dias de hoje, né, com sua percepção em relação a isso. Bom, assim, o fascismo ele se manifesta de muitas formas, né? O fascismo italiano ele difere do fascismo alemão, que difere do fascismo no Japão, que difere do fascismo na Polônia, que difere do fascismo. Estou falando lá do momento histórico do entreguerras, né? Difere do fascismo do Franco, etc., né? Porque ele lida, né, com uma série de idiosincrasias nacionais e algumas especificidades e que, né, transformam ele em muito diferente, né, de lugar para lugar. Eu acho que, enfim, o Trump ele vai ali numa perspectiva mais enfim, dessa recuperação do Make America Great Again. E aí passa por uma ideia de uma política protecionista, de uma guerra comercial com a China, né? Enfim, a reafirmação da supremacia branca, etc. Ele vai lidando com vários temas ali, que também fazem parte ali da própria história dos Estados Unidos. Ele levanta ali esses temas. Eu não tenho muita certeza do Orbán, por exemplo, na Hungria, né? Como é que funciona isso, né? Talvez eu consiga identificar lendo para alguns autores que aproximam o fenômeno com o bolsonarismo também, né? A gente lembrar do Erdogan também, na Turquia, né? Também tem esse caráter, assim, de um cara que, enfim, constrói ali um apoio popular em torno de uma série de pautas reacionárias e que emerge com força, principalmente depois da crise de 2008. Claro, também a crise de 2008, conforme ela vai batendo de maneira diferente, né, nas diversas regiões do mundo, vai dando maior ou menor força para esse movimento, né? Em relação ao Brasil, acho que é muito claro aquele ponto de inflexão que foi 2013, né? Até porque depois de 2013 vem uma crise econômica já no final de 2014, né? E que, enfim, acelera muitas dessas tendências, né? Que passaram a se expressar a partir de 2013, já estavam, quer dizer, né? Meio subterrâneas ali, né? E que se expressam com maior força depois de 2013, né? Principalmente naquele contexto que a gente comentou no último bloco, né, de uma incapacidade da esquerda de dar qualquer direção ou caminho para aquela explosão que ocorre ali em 2013, e essas mobilizações serem tomadas aí por esses grupos de direita, né, enfim, serem transformadas então aquela revolta, né, numa mobilização reacionária. Então, é claro, eu identifico isso, faz parte, né, de um mesmo movimento. Eu acredito, né, que se há semelhanças aí, né, em torno, são caras que ganharam eleições, né, são caras que trabalham, né, forçando algumas instituições, ou mais a partir mesmo das próprias instituições estabelecidas, né, que tem uma capilaridade nessas instituições e um respaldo nelas, né, e capacidade de força de também, né, fazer com que elas se transformem. Mas eu acho que esses nomes que vão dando, por exemplo, regimes iliberais, né, populismo de direita, etc., eu acho que é uma série de tentativas de não chamar a coisa pelo nome que ela tem, né, e que é essa mobilização da extrema-direita radical no momento de crise, né, e uma mobilização de massa muito forte também, essa revolta, do que eu chamei dessa revolta da ordem, né? Mas por que você acha isso, hein, que o pessoal chama... Eu ouvi esse termo iliberal, esse tipo de coisa.
Você acha que tem alguma questão mais de propaganda política ou é teórico mesmo? Eles têm alguma coisa que... Eu acho que é mais confortável você chamar de uma coisa nova. Não, isso aí é uma outra coisa, né? Que não tem nada a ver com fascismo, etc. Né? E você também, ao entender isso como essa coisa meio bizarra que aparece, porque tudo isso é uma coisa que não tem precedente na história, a gente não consegue analisar de onde veio, né? Então isso fala assim, bom, é um acidente de percurso, é uma bizarrice, é um raio em céu azul que apareceu do nada e a gente não sabia o que era, né? E agora a gente precisa se organizar para vencer isso. Isso é muito confortável também, porque vários grupos que são responsáveis, né, por ter fomentado esses grupos, essa extrema-direita, né, eles acabam falando, não, eu não tenho nada a ver com isso, né? 35% dos 70%, pelo menos. Não, daqueles 70%, todo mundo que assinou ali, né, esses caras agora eles falam, não tenho nada a ver, as minhas práticas políticas são muito mais bem educadas, né, são outra coisa, não tem nada a ver. Mas não é bem assim, né? Ele não é um defeito. É isso que eu tô falando. O fascismo ele não é um defeito, ele não é uma bizarrice do sistema, né? Ele é fruto desse sistema em crise. E é por isso que a gente pode falar assim, é um fenômeno igual do entreguerras, do ponto de vista político. É claro que ele se dá em condições históricas diferentes, mas é o mesmo fenômeno. Né? Eu vi falando ontem numa live, né, que eles usaram, sempre tem alguma questão tecnológica, né, e nos fascismos históricos tinha aparecido o cinema e o rádio e agora as redes sociais, né? Por exemplo, né, eles têm até isso, né, essa mobilização no discurso anti-establishment, né, via duas novas tecnologias de comunicação. No caso do fascismo de entreguerras era o rádio e o cinema, né? E agora aqui é no WhatsApp, rede social, etc. Até nisso eles se aproximam um pouco, né? Agora, também tem uma coisa que aproxima do fascismo, que é o seguinte, quem que choca o ovo da serpente do fascismo, né? A gente viu que tem algumas condições lá, por exemplo, essa crise econômica, a derrota da esquerda, mas o quê? O medo das classes dominantes da mobilização, né, do que pode dar essa mobilização. Então, ela fomenta o fascismo como uma forma de controle dessa mobilização das massas, né, e a hora que o fascista ele afirma sua autonomia em relação aos grupos tradicionais, ela fica desesperada e fala, não tenho nada a ver com isso, eu não queria saber nada disso. Né? Vamos pensar, um tema muito caro ao fascismo brasileiro, né, porque aquelas coisas inacreditáveis, né, a mamadeira de piroca. É a mamadeira de piroca que diz respeito a, enfim, uma ideologia em relação à sexualidade conservadora, etc., do fascismo, mas, bom, se inventou que os governos de esquerda distribuíam mamadeira de piroca, né, para tentar subverter a heterossexualidade cristã, sei lá o quê, certo? Quem inventou a mamadeira de piroca? Olha... Você lembra quem inventou? Você lembra quem foi? É claro que foi uma pessoa muito mais sofisticada que o senhor Jair Bolsonaro, que o senhor, o seu, como é que chama lá? O Olavo de Carvalho, que só fala palavrão, né? Mas foi o senhor José Serra, na campanha, na corrida presidencial de 2010, kit gay. Você lembra do kit gay? Isso sim, isso. Quem começa a propagar o kit gay? Quem inventa essa porcaria? É o José Serra, a campanha do José Serra. Esses caras, portanto, eles começam a mobilizar, né, uma extrema-direita para tentar derrotar a centro-esquerda, e essa coisa ela ganha vida própria. Esses caras abriram a jaula do zoológico, né? Puta, aquele Manhattan Connection, né, que passa aqui, esse negócio foi um dos grandes responsáveis por isso e agora tão antifascistas, né? Exatamente. Que assim, claro, o Manhattan Connection não tem difusão, mas as ideias que circulam ali se difundiam, né? Essas ideias se difundiam. A coisa da fake news, falando dessa coisa de aproveitar. Enquanto a fake news era do Lulinha, que era dono da Microsoft, sei lá o quê, tudo bem, né? Agora que a coisa ganha corpo próprio, os caras falam, não, temos que ter agências de checagem, né? Então, tem essa responsabilidade, e aí eu acho que esses subterfúgios teóricos daí da ciência política, não é fascismo, é regime iliberal. O que você quer salvar do regime liberal? Assim,
foram essas instituições que produziram essa anomia que a gente está vivendo. É isso que produziu isso aqui, não tem outra coisa, não teve uma ruptura assim, né, como morrem as democracias. Não, morrem, a gente sabe desde 30 como é que morre, como é que o Hitler detona, a partir da própria, né, institucionalidade, né? Então eu acho que há todo um subterfúgio aí para você também, né, enfim, querer livrar a responsabilidade de pessoas, tem modismo acadêmico, né? E eu acho que tem a tentativa também, né, de esvaziamento, de tentar esvaziar o papel da esquerda na sociedade, porque, enfim, um regime iliberal, sei lá quem combate. Agora, o antifascismo a gente sabe quem combate, né? Não é o liberal é cúmplice do fascismo, né? São algumas ideias que me vêm de por que se fazem esse malabarismo, né, conceitual teórico, para dizer que o negócio não é, sendo que ele tem rabo, tem pé e tem focinho de fascismo. Claro que ele não tem o uniforme nazista, ele não tem as mesmas temáticas, não trabalha. Também essa própria coisa. Oi? A Sarah Winter lá, naquelas, né? Ultimamente eles estão cada vez mais chamando, né, o negócio. Aquele cara lá, o primeiro-ministro da cultura lá, que não sei se era o primeiro, se era o segundo. Acho que era o terceiro já, hein? Sei lá, citou o Goebbels, né? Agora a Sarah Winter citando Roberto Alvim. Roberto Alvim, que é uma bizarrice, né? Era um cara lá da hipster, lá da... Mas é o cara caído, né? É um cara meio decadente, caído, e que tem essa insatisfação dele mobilizada de forma reacionária. Sim. Isso explica muita gente aí, né, que tá nesse mundo. É claro que eu não tô querendo psicologizar o fascismo, nem nada, mas a gente tem que entender que essa experiência aqui, ela é social também, né? E no momento de crise ela se dissemina, ela é muito comum, né? Não é que eu tô falando, falta terapia, esses caras são loucos. Não, é um processo que decorre de uma crise econômica, e dessas mudanças aí nas relações entre as classes sociais, né? Sim. Terapia sempre tem essa tendência também que vai um pouco, né, de dizer que Bolsonaro é maluco, né? Não é maluco. Maluco tá jogando muito bem o jogo aí, né? Total. Bom, então vamos ouvir aí mais um som e aí a gente volta aí pra continuar trocando essa ideia aí, Ramone. Estamos aí de volta com Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, trocando uma ideia aqui hoje sobre o fascismo, regimes autoritários, com o Ramone aqui, o Fernando Sarti Ferreira. Ramone, vamos chegando aqui no último bloco dessa ideia muito interessante, e aí eu queria que a gente conversar, porque a gente sempre faz o diagnóstico que é esse desespero nosso, né? Mas eu queria trocar uma ideia sobre possibilidades aí de futuro de combater isso. A gente viu que até o Fantástico tá falando de antifascismo, o impeachment aí, as pessoas falando sobre o impeachment, né? Teve esses atos, essas manifestações que aí na minha concepção, que acredito que você tenha parecida,
que se esvazia as pautas, né, de classe em relação às mortes da pandemia, em relação ao custo de vida, né, e coloca uma pauta difusa como democracia, 70%. Eu queria que você falasse um pouco disso, aí, como que você enxerga toda essa mobilização que está rolando? Eu acho que é aquela coisa sempre contraditória, né? Enfim, eu acho bom, na verdade, que se esteja difundindo o antifascismo, que a gente esteja discutindo, até que enfim a gente esteja discutindo o fascismo, né? Porque, enfim, lá no G-Marx a gente vem já, cara, desde o final de 2013, a gente já vem com um diagnóstico e a gente vem se debruçando sobre essa questão, observando um crescimento da extrema-direita, né? Que acho que fica... Pra gente ficou muito patente nas manifestações pelo impeachment. Não é uma defesa do governo Dilma, mas era uma análise do que estava por vir, né? Enfim, né? Felizmente chegamos aqui e ainda bem que pelo menos agora essa coisa está sendo colocada de maneira generalizada. Por outro lado, eu acho que é isso, né? A possibilidade de muita gente reinventar-se, né? Se reinventar e se desresponsabilizar, né, do que aconteceu até aqui, e a gente tem que ficar muito atento a isso em qualquer mobilização. Bom, eu acho que assim, pelo menos o que eu vi, mobilização em torno da democracia, né, vamos colocar qual o conteúdo dessa democracia, né, vou fazer uma citação aqui, até polêmica, que é quem é que deu uma declaração certeira sobre isso nessas últimas semanas? Foi o Lula. Ele falou assim, vou assinar com esses caras um documento que não fala nada de direito dos trabalhadores, né? É a primeira vez aqui nesse programa que alguém fala bem do Lula, hein, cara? Eu falei bem do Lula, só estou citando aqui o que ele disse, né? Mas veja só, é um pouco isso. Você vai assinar o quê? Com esses caras, eles se aproveitaram do bolsonarismo, aprovaram a reforma da Previdência, né, aprovaram a reforma trabalhista. O programa econômico deles é o mesmo, né? Até porque o fascismo e o bolsonarismo, né, ele tem um grande fiador que são os grupos poderosos. Qual é a grande negociata ali, né? Você atua para combater qualquer tipo de oposição, né? Ou você segue a política econômica dos caras e atende às demandas desses grupos, né? É claro que isso pode levar a uma contradição interna na aliança, né, que leva o fascismo ao poder, etc. Mas tá junto, né? Você passa os últimos 2 anos, cara, pega os editoriais da Folha de São Paulo. Bolsonaro é um horror, mas o Paulo Guedes. O Paulo Guedes. Paulo Guedes é técnico. O Paulo Guedes é um demente. Você vê ele falando. Né? A Globo esqueceu totalmente que ele estava naquela reunião ministerial. Cara, ele estava naquela reunião ministerial e ele falou absurdos naquela reunião ministerial. Né? Ele falou o seguinte: eu quero que as empresas pequenas quebrem. Ele quer que o dono de boteco quebre. Ele quer que o dono de salão de beleza quebre. Ele quer que o microempreendedor, que tanto idealiza ele, quebre. Ele fala abertamente isso na reunião. Foi dito isso? Foi divulgado isso? Não, porque é necessário preservar isso, né? Então, a gente tem que ter ideia do seguinte: dá para ir para a rua pedir democracia com essa gente, né? Esses caras, eles se utilizaram do bolsonarismo para destruir todo o colchão de proteção social, né? Num projeto aí de rebaixamento generalizado do custo da força de trabalho para recuperação da taxa de lucro, né, da burguesia brasileira. E aí agora, o que acontece? Quando esse cara começa a ganhar autonomia, que ele começa a colocar em risco a própria existência das pessoas, como, por exemplo, nessa condição desastrosa da pandemia, né? Essa condição desastrosa da pandemia, vamos pensar também no fascismo histórico lá para trás, é aquela condição desastrosa da guerra do Hitler, né? O cara abre guerra de 2 frentes, né? Fala, não, aí o burguês alemão começa, putz, não, acho que agora a gente foi longe demais. Só que o negócio já tá feito, né? Como é que você tira isso aí? Né? É complicado. Eu imagino que tenha muita gente aí que já, né, gostaria de mandar o cara para casa, que vai se juntar nesses 70%, mas, cara, não dá para sentar com esse cara, porque esse cara, né, ele apoiou a política econômica do bolsonarismo. Reforma da Previdência é bolsonarista, não tem como, né? Não tem como sentar com alguém que defendeu. O PSDB aproveitou o Bolsonaro, eles conduziram todo o processo de votação, de construção de proposta da reforma previdenciária, né?
eles são responsáveis, não tem como fazer frente com esses caras, né? Então, eu acho que é nesse sentido, vamos pra rua, que é o lugar que tem que ser derrotado o fascismo, é na rua. Esses caras têm que deixar de ocupar a rua, né? Veja só, quem que tá acampado na porta do STF? É a esquerda? É o MST? É o MTST? São os 300, que são 30, mas mesmo assim, né? Esses caras estão ocupando um espaço que não dá, meu. Tem que retirar esses caras de lá, né? Agora, vai retirar com quem? Abraçado com o Rodrigo Maia, com o Luciano Huck, com pessoas que foram fundamentais para a gente chegar até aqui, né? Ficaram ali criando falsas simetrias, né? Propagando falsas simetrias. O famoso, já, né, glorioso editorial do Estadão, uma decisão difícil, né? Uma decisão muito difícil, etc. Então não dá. Eu acho que assim, a pauta democracia, ela cabe em muita coisa, ela pode ser esvaziada, mas o que eu acho que a gente tem que fazer como um movimento de esquerda é preencher ela e dar sentido a ela, né? Até porque, e aí passa pela essa discussão, o que é uma democracia? Uma democracia também que seja econômica, digamos assim, a gente quer direitos econômicos, né? A gente quer políticas de emprego, né? De restabelecimento aí do padrão de vida das pessoas, de restabelecimento da renda. Porque quem está tomando essa iniciativa? O governo fascista. Cara, eu acho bizarro, por exemplo, a esquerda não tá falando do SUS, assim, de uma forma muito cabulosa num momento como esse, né? Ficou batendo palma pro Mandetta, que é um cara que desmontou o SUS nesse ano e pouco que ele ficou. O Mandetta é um desgraçado, esse cara, né? Talvez, é claro que perto do bolsonarismo ele tinha sei lá, né? O cara, alguma noção ele tinha... Não, e alguma noção ele tinha do que estava vindo dessa porcaria, dessa pandemia desgraçada, né? Então ele sabia, né, qual seria a consequência disso. Mas esse cara, ele desmontou o SUS, cara. Esse cara, ele era contra os médicos cubanos. Ele causou no Câmara dos Deputados por causa dos médicos cubanos, né? Então ele vai fazer frente com esse cara, eu acho isso também, de reivindicar o SUS, reivindicar a renda mínima. A renda mínima, o Bolsonaro tá querendo pegar para ele a renda mínima, né? Isso pode levar ele a uma recomposição da base dele, porque eu acho que é isso também, o governo tá balançado, mas é o seguinte, o fascismo ele vive de crise, de mobilização em torno de crise, né? Então ele pode recompor facilmente a base em termos completamente contraditórios, porque o cara não tem, o discurso dele é irracional, ele não tem princípio nenhum, né? Ele podia estar com a agenda do Paulo Guedes e amanhã tá defendendo renda mínima de R$ 1.200, que devia ser uma bandeira da esquerda, né? Então tem que ficar atento a esses movimentos, né? E aí, nesse sentido, né, a gente falou também do impeachment, etc. Eu acho que lutar pelo impeachment é meio absurdo, né? Porque eu acho que coloca algumas questões assim. Para que o impeachment? Você vai usar as instituições do Estado, né? Você quer salvar as instituições do Estado que levaram a gente até aqui, né? Salvaguardar essas instituições. Você quer salvar a biografia de um bando de gente que é cúmplice do que está acontecendo e que, né, tem enorme responsabilidade de ter nos levado até aqui, né? E a outra coisa, você tirar o Bolsonaro da presidência, você tira do único lugar onde ele se enfraqueceu, né? Desde que o bolsonarismo, enfim, surgiu. Você tira ele da presidência, você joga ele na rua, que é o campo que ele bateu todo mundo. E aí? Ele, hoje em dia, é o líder mais popular. Maior popularidade, digamos assim, né? Você vai jogar ele na rua, você vai jogar ele num território no qual ele construiu as suas vitórias. O outro ponto também, se livrar do Bolsonaro não vai ser se livrar do bolsonarismo. A pergunta, na verdade, que a gente devia ter feito lá, desde antes das eleições, não é se é fascismo ou não. É óbvio que era fascismo. Quer dizer, não era óbvio, também estou sendo meio presunçoso, mas era fascismo. Agora a questão é, qual é a capilaridade desse fascismo? Né? Qual o grau de fascistização da sociedade brasileira? Né? Esse cara tem uma base, não é as Forças Armadas do Exército. O Exército Brasileiro é uma piada, mas ele tem uma base enorme nas PMs, na Polícia Militar, né? Ele tem apoio de procuradores, juízes, né? Autoridade do judiciário. Se livrar do cara, não vai ser se livrar dessa base. Essa base tá aí, ela tá armada, né? Então a gente tem que ter, né?
pensar bem, né, o que a gente quer. Porque pode piorar, pode radicalizar e piorar, né? Eu não tô falando disso que não tem que combater, tem que ter calma e prestar atenção nas instituições, não, mas tem que saber o combate, né? E o combate é contra o bolsonarismo. É um trampo longo aí que a gente vai ter. É um trampo longo, porque isso não apareceu agora. O bolsonarismo não aparece agora. Ele não é um fenômeno eleitoral, né? Ele não é um fenômeno eleitoral. E aí, se a gente ficar tentando, se a pauta nossa for eleição e instituição, a gente vai perder. A gente vai perder, né? Sim. O bolsonarismo não é um fenômeno eleitoral. Cara, infelizmente, com esse diagnóstico, que eu acho que eu concordo e a gente precisa pensar por muitos anos nisso aí, tudo isso que tá aí, né? Tudo isso que tá aí. Que é essa merda que ele inventou de falar e que realmente tem... acabar com tudo isso que tá aí foi pra um lado, né, que a gente acabou tomando bonde aí, né? Cara, eu queria agradecer aí a participação no programa, muito da hora aí essa ideia, e deixar aí o espaço para você divulgar aí o que você achar necessário. Beleza, Suna, valeu você pelo espaço, né? Então, essas ideias um pouco do bolsonarismo eu desenvolvo, né? Um pouco que a gente tratou aqui, né? Claro, muito mais sucintamente, mas eu desenvolvo num texto, está publicado no site A Terra é Redonda, Bolsonarismo é Fascismo. Quero divulgar também a publicação do nosso grupo, né, do G-Marx, que você pode acompanhar pelo Facebook, pelo Instagram também. E a gente lançou agora, nesse momento de pandemia, um boletim da quarentena, no qual a gente tem divulgado todo tipo de textos de intervenção, textos acadêmicos, crônicas, etc., né, por meio desse boletim. Temos conseguido manter uma periodicidade aí de umas 2, 3 vezes por semana, tem bastante coisa legal, dá para acessar lá na nossa página no Facebook, né, e buscar ali essa produção que a gente tem divulgado via boletim. Vou chamar Maria Antônia, nosso boletim. Certo, a gente coloca aí o link eu sempre esqueço, mas dessa vez eu vou não vou esquecer. Bom, quem quiser ouvir o Desobediência Sonora aqui na Antena Zero, é só acessar todas as quintas-feiras às 16 horas no antenazero.com. E para quem não conseguir ver no dia também, ouvir, né? No dia, é só entrar no Spotify, YouTube, Deezer, todas as plataformas aí possível. Valeu, até a próxima. Valeu, Suna. Você ouviu pela Antena Zero Desobediência Sonora, produzido e apresentado por Felipe Suna e Fernando Konesuki. Você está na Antena Zero. Antena Zero. A rádio que não toca só o que você quer ouvir, mas o que você precisa escutar.